Olá, eu sou a Liliane. Estamos em setembro, vamos falar um pouquinho de saúde mental? Vamos falar de Setembro Amarelo e vamos focar, dar um enfoque em saúde mental nas três áreas que eu considero pilares da nossa vida: trabalho, a nossa vida familiar e os nossos relacionamentos amorosos. Mas rapidinho, só para dar uns conselhinhos básicos, só para me meter onde eu até fui chamada. Vamos lá? Olha só. Vamos começar com o trabalho? Eu acho que trabalho não é o mais complexo. Não, é um dos mais simples. Porém, é um dos mais difíceis de lidar, porque se você não nasceu rico, você vai ter que trabalhar. E se você vai trabalhar, você vai lidar com situações bastante desafiadoras, com chefias desafiadoras, com colegas desafiadores, com situações de locomoção que são bastante desafiadoras, para não dizer outra coisa, não é? E o meu conselho vai ser sempre: saia se você considerar que essa situação não está favorável para você. Se o ambiente estiver te adoecendo, não permaneça nele. É fácil falar isso? Não, não é. É fácil encontrar emprego? É fácil encontrar um emprego que pague bem? É fácil encontrar um emprego perto de casa? É fácil conciliar o que você gosta de fazer com um bom pagamento, com um ambiente saudável? Não, não é. Né? A gente sabe que não é. Por isso que eu digo que assim, não é o mais complexo, mas é um dos mais difíceis de a gente conseguir conciliar, porque o nosso vínculo ali é muito superficial, mas a gente passa muito tempo. E se você tá num ambiente que não é saudável para você, faça de tudo para sair. Faça de tudo para sair. Se capacite. Se você não sabe nem muito para onde ir, não consegue um aconselhamento mais profissional, conversa com os professores da sua comunidade. Verifica, né? De repente, algum talento que você tem, que você não sabe. Verifica no seu dia a dia as coisas que você gosta de fazer, que podem te trazer algum lucro. Esteja sempre conectado com o que você gosta de fazer, que pode te trazer algum benefício. Lembrando que não é para a gente monetizar o nosso hobby, não é para transformar tudo o que você tem de hobby em algo que você vai ganhar dinheiro, não. Faça coisas despretensiosamente, mas assim, tenha em mente que se você não está trabalhando com o que você gosta, talvez você tenha que dar uma olhada mais detalhista, uma olhada mais carinhosa, com mais cuidado para as coisas que você gosta realmente de fazer e ver se não está ali a sua profissão. No ambiente de trabalho, os colegas não são seus amigos, não é? Parta desse princípio. Precisa ser um ambiente com urbanidade? Precisa. Você precisa ser educado com todo mundo, eles precisam ser educados com você, eles precisam te tratar com civilidade? Precisa. Além disso, ninguém é obrigado a fazer nada, tá bom? Então você não é e não espere isso dos outros. Faça o seu trabalho, faça muito bem feito, tenha responsabilidade. Meu gato tá fazendo uma bagunça aqui atrás, ele tá brincando com uma bolinha, então se vocês ouvirem um barulho é o Bartolomeu que tá pulando por aí. E assim, ao lidar com chefias que são desafiadoras, e aqui a gente pode estar até falando de assédio moral, denuncie e não permaneça num local que é insalubre, num local que te machuca, num local em que você é humilhado, num local em que ou você trabalha demais ou a chefia tira tarefas de você. Né? Tem uma gama muito grande do que é assédio moral no trabalho, tem uma lista muito grande ali de acontecimentos que podem ser considerados assédio moral, né? Então, assim, dá uma olhada, pesquisa um pouquinho, vê se você não tá sofrendo, porque às vezes aquele seu cansaço, aquele você acorda e fala, meu, não quero ir pro trabalho, não quero passar 8 horas ali naquele lugar, tem gente que passa até mais, né? Não quero passar 8 horas ali naquele lugar. Verifica se não é porque você tá sendo maltratado ali dentro. Se você tiver, tenta sair, denuncia, tenta conversar, começa tudo pelo diálogo, mas assim, se você vê que não vai adiante, denuncia. Se você tem um colega que está passando por isso, denuncia, tenta ajudar, porque a gente sabe como é perigoso a gente passar tanto tempo em um ambiente que traz tanto sofrimento, não é? E se você é essa chefia que é desafiadora, e eu não vou
pegar pelo lado de que a pessoa está fazendo de propósito, porque eu me recuso a achar que as pessoas são horrorosas de propósito. Então, vamos imaginar que a pessoa não saiba que ela está sendo essa chefia desafiadora. Vai se capacitar, vai reciclar. A gente tem um novo estilo de liderança, a gente tem uma liderança mais humanizada, a gente pode transformar o serviço com a visão do colaborador. A gente pode ouvir a pessoa que está ali trabalhando com você para tornar o ambiente mais confortável, para a pessoa render mais. Uma pessoa feliz rende mais, ela dá ideias melhores para o trabalho andar. Então, se você é essa chefia que está pegando pesado com seus funcionários, para. Vai se capacitar, vai estudar, olha para os seus colaboradores com outro olhar, porque a saúde mental deles depende do que você está fazendo também. Tenha coragem de mudar, de tratar as pessoas com mais humanidade, com mais urbanidade, com mais civilidade. E por que não? Com um pouco mais de carinho. As pessoas merecem. A vida da gente é tão dura, né? A gente não precisa passar 8 horas num lugar que é tão ruim pra gente. Número 2. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos na família. Eu acho que esse sim é o mais difícil, é o mais profundo, porém acho que a solução é até mais simples. Tratamento para todo mundo. Tratamento para todo mundo, não é brincadeira. Da nossa família, vem para nós, a nossa família é a nossa fonte de carinho, é a nossa fonte de identidade, de quem nós somos, tudo nasce ali. É o conforto, é o apoio, quase tudo, quase toda a nossa formação, quase toda a nossa personalidade vem dali. E às vezes a gente acaba se acostumando com ambientes que não são saudáveis e carrega esses exemplos para depois. Carrega esses exemplos para os relacionamentos do trabalho, aceitando coisas que a gente não tem que aceitar porque a gente está acostumado, né? Às vezes você foi tratado assim, então, normal, você é tratado assim no trabalho, você continua, né? Nada de novo por aqui. Não, dá uma olhada por aí como é que tá funcionando, vê se a sua vida tá bacana, vê se o seu relacionamento tá bacana, se vocês estão tendo diálogo com pais, com irmãos, verifica se tá saudável para você. E procura ajuda se não tiver. O meu conselho vai ser sempre se mantenha longe de ambientes que são danosos para você. Mas com relação à família é um pouco mais complexo, é muito mais intenso, mexe com muita coisa dentro da gente, então tenta ajuda especializada. E às vezes o melhor mesmo é se afastar um pouco, né? Lidar com seus familiares de uma maneira mais distante, sem cortar os laços. Tem alguns casos em que há violência, em que há abuso, em que é melhor cortar o laço e aí procura ajuda, por favor, porque é muito difícil lidar com isso sozinho, se não impossível. Então procura ajuda. E se você vem de um ambiente amoroso, se você vem de um ambiente que foi bacana para você, reproduza isso com seus filhos, né? Passa isso para o seu círculo de amigos, mostra tudo isso, mostra que as relações podem ser diferentes, seja uma pessoa boa, continue sendo essa pessoa que foi respeitada, que foi ouvida e passe isso adiante, certo? Se não estiver legal, saia, cumpra com as suas obrigações. Se a gente estiver falando de... Às vezes tem pais idosos, familiares que precisam de mais cuidado, cumpra com as suas obrigações. Mas se for preciso, mantenha a distância. Agora vamos falar do último, que são os relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos mesmo, não importa. Né? Que a gente não está falando de como eles são, do nível de profundidade, e não estamos sendo específicos, estamos falando de relacionamento entre pessoas que se amam. Tem que ter respeito. Eu não vou nem falar que não pode ter violência, que não pode ter humilhação, porque isso é o óbvio. Não pode. Se você está sofrendo violência, se você passa por humilhação, qualquer tipo de violência, porque também são vários os tipos de violência, se você está passando por isso e não consegue sair, procura ajuda para sair, tá bom? Mas assim, não permaneça em um ambiente
hostil, um ambiente que te adoece, tá bom? Não permaneça em relacionamentos que te adoecem. E se é um relacionamento que não é o ponto que você quer, você não quer terminar, se você quer manter, mantenha na sua cabeça que, assim, relacionamento é difícil. Se relacionar com pessoas é difícil, principalmente alguém que não é do seu círculo. Você não é obrigado, igual no trabalho, você não é obrigado a conviver, não é da sua família que você está acostumado ali, é uma pessoa que você escolheu ter na sua vida. Então você vai precisar de muito diálogo, porque ela vem com outra informação, você vem com uma informação. A pessoa às vezes não entende o jeito que você é, você não entende o jeito que a pessoa é. E como é que a gente se faz entender? Conversando. É diálogo, a gente precisa de diálogo, a gente precisa conversar muito, muito. Não é impor o seu jeito, é conversar, é negociar, ouvir. Você precisa ser acolhedor com a outra pessoa. Vou sempre bater nessa tecla que você precisa ser gentil, você precisa tratar a outra pessoa bem. Eu não vou nem falar de responsabilidade afetiva, tá? Para você não esperar responsabilidade afetiva, mas você tem que ser uma pessoa que se preocupa com o outro. Não espere, mas seja. Se cada um de nós for, já tá resolvido. Entendeu? Onde eu quero chegar. E assim, se não estiver legal, saia, mas tenta conversar. O diálogo é a base de quase tudo. O diálogo é a solução para praticamente tudo, certo? De um jeito tranquilo, respeitem os limites. Não é porque a pessoa é casada com você, não é porque a pessoa é seu namorado que você tem que invadir o espaço da outra pessoa porque você não tem. Você não tem que mexer nas coisas das outras pessoas. Respeite o espaço da pessoa que está com você, respeite a opinião, os gostos, gente, gosto, música, filme. Você não precisa ficar criticando a pessoa porque ela gosta de determinadas coisas ou porque ela não gosta de determinadas coisas. Se entenda e tenta entender o outro também, aceitar o outro como ele é, mas muito do não aceitar o outro vem da gente não se aceitar. Vocês sabiam disso? Muito de a gente ter tanto atrito com os outros é porque o atrito está aqui dentro da gente. Mas isso é um papo mais profundo, para quem é muito mais especializado nisso do que eu, para quem trabalha com isso, né? Procure ajuda sempre. Não perca de vista que você realmente tem espaço nesse mundo, que tem saída para as coisas, tenha esperança, mantenha a sua esperança viva, dê esperança para os outros, seja uma pessoa com um viés mais positivo das coisas, porque a gente precisa disso, a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa desse apoio, de gente que vai olhar para nossa vida e falar assim, puxa, tá difícil aí, mas olha, ali tem algo que você pode fazer para melhorar, tem algo que é legal, que você faz que é legal, puxa, você passou por algo muito difícil, né? Mas olha só que legal que você é, olha as coisas que você faz, olha como você é gentil, elogie as pessoas que estão ao seu redor. A gente está precisando cada vez mais disso, de contato humano, de acolhimento, de pessoas. A gente está precisando de pessoas e do que as pessoas podem nos fornecer. Não é a máquina, não é a inteligência artificial que vai fornecer o que a gente precisa para crescer e para ser mais feliz nessa vida. Quem vai fornecer isso para nós somos nós mesmos. A gente vai fornecer para a gente quando a gente se cuida e a gente vai fornecer para os outros quando a gente cuida, quando a gente respeita, quando a gente aceita o outro. Não é não?